Bom, nós começamos o Vitrine Revista de hoje tirando as dúvidas de vocês, nossos telespectadores, sobre aposentadoria, revisão de aposentadoria, aposentadoria rural, enfim. Se você tiver alguma dúvida, não fique com ela, manda para cá no nosso WhatsApp, que é o 991222899, que a advogada Carla Sanches vai responder pra gente. Boa tarde, doutora Carla, tudo bom? Seja bem-vinda. Boa tarde, Amanda. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente hoje. Vamos lá então, para a nossa primeira pergunta de hoje. Morei no sítio até os 20 anos e tenho 17 anos de carteira assinada. Sou homem. Falta muito para me aposentar por contribuição? Ele tem aí 17 anos, né? Para ele pelo menos começar a entender se é possível ou não uma aposentadoria, ele tem que ter no mínimo 35 anos de contribuição. Então esse período da zona rural vai contar sim. Desde aí, a partir dos 10 anos, dá para contar, averbar esse período, mas ele tem aí um limite, Amanda. Geralmente, quando a pessoa já veio para a cidade, já tem tanto tempo de contribuição igual a ele, a gente só pode contar aí por meados de 1991. Então, o ideal é ele fazer uma contagem para ver o quanto tempo esses 17 anos de carteira, mais esse período rural está somando. Mas ele tem que estar próximo aí dos 35, pelo menos. Perfeito. Então, nossa próxima pergunta. Tenho 51 anos e 35 de contribuição rural. Já posso me aposentar? É homem também. Nesse caso, se ele tem 35 anos de contribuição rural, me parece que ele só trabalhou na zona rural. Isso. Então, é ok. Porém, como ele não tem registro em carteira, a aposentadoria dele ele depende da idade. Então, ele como homem, ele vai precisar de 60 anos de idade e vai comprovar pelo menos os últimos 15 anos de contribuição. Mas tem que ter pelo menos aí 60 anos, porque ele nunca saiu da zona rural. Então, nesse caso, ele só vai ter direito quando tiver 60 anos de idade. Perfeito. Minha filha recebia pensão por parte do pai dela, que ela era de menor, então eu recebia metade. Aí cessou a pensão dela e ela completou 21 anos. Vai continuar vindo a metade para mim? Isso se ela, de fato, ali no momento do falecimento, né, desse senhor, se ela lá no INSS, ela se colocou como dependente, é para ela continuar recebendo a parte dela, sim. Mas tem que ver se ela foi ali colocada como dependente. O que tem ocorrido é, muitas mulheres, elas, na hora de fazerem o pedido de pensão por morte, acabam estabelecendo apenas como dependente os filhos menores de 21. E daí, quando tem esse filho 21 anos, cessa todo o benefício. Então, caso isso ocorra, ela precisa fazer a solicitação junto ao INSS. E daí tem como recorrer no caso, então? Tem, se ela era dependente. O importante, Amanda, é que muita gente pergunta, né? Às vezes, essa mulher, ela já não vivia com esse homem, né? Ela não era casada, não tinha mais união estável. Então, nesse caso, ela não era dependente, então ela não vai receber. Só a filha recebeu, vai parar de receber. Agora, se ela era dependente, precisa sim ir até o INSS fazer novamente esse pedido. Certo. Trabalho meio período como faxineira, com carteira assinada. Precisa complementar esse pagamento do INSS? Quem mandou a pergunta foi a Marlene. Marlene, é uma ótima pergunta. Após a reforma previdenciária e também a reforma trabalhista, há a possibilidade do empregador, quando a pessoa trabalha só meio período, ele pagar só ali o equivalente à parte do INSS. Então, sim, tem que ser complementado esse INSS. Porque na hora que você for se aposentar, essa contribuição vai estar abaixo do mínimo e ela não vai contar. Então, ela tem que, sim, pegar umas guias de pagamento e fazer a complementação desse período para que, pelo menos, aí chegue ao mínimo, né, que é o salário mínimo. Meu nome é Maria, estou aposentada por invalidez, mas recebo pouco mais do salário mínimo. Não recebo o valor do salário do meu trabalho. Eu devo pedir o valor do meu trabalho, que era quando eu trabalhava, né, como vendedora, ou então não tenho esse direito? O que eu devo fazer? Nesse caso está certo, né? A gente sempre tenta explicar para o cliente, para a pessoa que vai nos procurar, que a aposentadoria nunca é do último salário. Vai ser feita uma média salarial. Então, nunca, seja aposentadoria por invalidez, seja aposentadoria por tempo de contribuição, seja aposentadoria por idade, você nunca vai se aposentar com o seu salário, o seu último salário. É feita uma média. Então, provavelmente, ao fazer essa média, o INSS ele fez a média dos 80% ali dos maiores salários dela e chegou a uma média salarial. E essa média que deu o valor de aposentadoria dela. Então, ela não tem como ela pedir ali para que seja equiparado a quem está na ativa. Isso não acontece para regime geral. Acontece em alguns casos em regime próprio, quando a pessoa é aposentada lá do estado, município ou agente federal, né? Mas ainda assim, depende da época que isso ocorreu. Fiz cirurgia do coração. Eu gostaria de saber se eu vou conseguir me aposentar por conta disso.
Bem, aí a gente brinca que depende muito do que o médico está dizendo, né? O fato dele ter feito uma cirurgia do coração não significa que ele está incapaz, né? Muitas pessoas, elas permanecem incapazes por um determinado momento e elas conseguem, depois dessa cirurgia, voltar a trabalhar no mesmo emprego que elas estavam ali desempenhando. Então tem que ver o que o médico diz. Essa cirurgia teve sequela, ele não vai poder exercer mais atividade de trabalho, o médico tem que colocar isso no laudo. Porque a gente sempre deixa muito claro, né, Amanda? Nunca, né? Doença não significa incapacidade. As pessoas podem estar doentes, passar por um momento de doença, mas não necessariamente estar incapazes de forma total. E tem uma coisa que acontece frequente, por exemplo, a pessoa ela sofreu algum acidente, ela fez uma cirurgia, alguma coisa, qualquer coisa, ela tem lá o médico dela que acompanha. O médico vai emitir toda a documentação para a pessoa ir lá atrás dos direitos. Chegando lá, o médico que faz a perícia muitas vezes vai discordar do que o médico que está acompanhando a pessoa faz. E daí, tem alguma coisa que se possa fazer nessa situação? Nesse caso, é onde entra o advogado. Se caso a perícia, né, do INSS, e geralmente isso acontece, em 90% dos casos, Amanda, você leva toda a documentação certinha, tem laudo, tem raio-x, tem exame de imagem, e o INSS acaba negando o seu pedido. Esse é o momento que você procura o advogado para que ele entre na Justiça Federal para fazer esse pedido. Lá na Justiça Federal essa pessoa vai passar por uma outra perícia. Só que a diferença desse perito é que ele não é um perito do INSS e também não é um médico que atende a pessoa. Ele é um médico que vai ser nomeado pelo juiz. Ele é imparcial, ele vai analisar a situação. A gente fala, é uma palavra até bonita, que é o aspecto biopsicossocial dessa pessoa. Ou seja, é a doença, é a idade, é a escolaridade, porque muitas vezes a pessoa ela pode ser reabilitada, mas às vezes, né, a gente sabe o país que a gente vive, né? Então a pessoa às vezes não tem muita escolaridade, então não tem como essa pessoa ser reinserida no mercado de trabalho para fazer qualquer atividade. Então é importante, se foi negado o seu benefício, você tem a documentação, procure um profissional da área. Certo. Nossa próxima pergunta. Tomo um remédio controlado há 12 anos. Já fui internada com depressão profunda. Só que eu não consigo trabalhar. Eu fico, né, de ficar ali no meio das pessoas, ela não consegue. Nessa situação, ela consegue se aposentar? Exatamente. É mais ou menos a mesma questão. Ela precisa pegar essa documentação médica. O médico ele tem que indicar que não só o fato dela ter esse problema de depressão. Em caso de depressão, problemas psicológicos ou psiquiátricos, né, a pessoa ela está medicada. Mas, às vezes, esses remédios têm um efeito colateral que também não permitem que ela trabalhe. Então, isso tem que estar bem descritinho no seu laudo. Peça para o seu médico escrever. Negando no INSS, procure um advogado para entrar com um pedido na justiça. Tenho 51 anos e 27 de contribuição e roça também tem mais um tempo. Isso quando ele era novo. Ele quer saber se ele consegue se aposentar. É homem. Se ele já tem 27 anos de contribuição e tem aí um período rural, me parece que ele está próximo aos 35. Então, é importante procurar um advogado, né, um especialista da área, para fazer uma contagem de tempo de contribuição. Porque também é importante, às vezes a pessoa já tem o tempo suficiente, mas não é a melhor hora para se aposentar. Porque na hora que as pessoas procuram um advogado, ele vai fazer uma simulação, vai verificar qual que seria a renda. Às vezes, ele esperando 1 ou 2 anos, essa renda vai mudar bastante. Então, antes de fazer qualquer pedido, procure mesmo um responsável, né, uma pessoa que trabalhe na área para fazer essa simulação para você. Perfeito. Comecei a trabalhar com 11 anos e nos 6 primeiros anos a empresa não pagou o meu INSS. Será possível declarar que a empresa não pagou na época, fazer um pagamento retroativo? Infelizmente, pagamentos de débito nesse sentido não dá, porque ele é seletista, ele era registrado, né? Ele veio ser registrado depois. O que dá para fazer é fazer prova disso. Talvez ele não estava recolhendo INSS, mas ele tinha recibo de pagamento, né? Ou ele tinha um livro-ponto que ele assinava. E tem testemunhas. Então, dá para tentar a averbação desse período com base em outra documentação. Tenho 53 anos, sou deficiente físico. Com quantos anos eu posso me aposentar? É o Juarez Carvalho, de Santa Catarina. Juarez, é uma ótima pergunta, porque a pessoa que é deficiente físico, ela tem uma aposentadoria antes, né? Só que vai depender muito de que grau é essa deficiência. A gente tem a deficiência leve, a moderada e a grave. Então, o ideal é primeiro pegar um laudo médico para indicar qual aí seria a sua deficiência, para a gente verificar qual que é o tempo de contribuição. Porque conforme a deficiência, seja ela leve, grave ou moderada, o tempo de contribuição é 1. Então, a primeira coisa é pegar a documentação médica para verificar qual é essa deficiência.
Pago 5% de INSS e já tenho 12 anos. Não tenho 65 anos de idade. Eu quero saber se eu posso pagar os valores atrasados para me aposentar logo. A Sueli Santos mandou essa pergunta. Essa também é uma ótima pergunta e a gente sempre ouve essa pergunta no escritório. Infelizmente, não. O INSS ele não permite que você faça pagamentos. Falta, no caso dela, né? Falta 12 anos, eu preciso de 15, vou pagar os 3 anos de uma vez. Não, você precisa pagar tudo certinho. Questões de débito. É muito importante que o INSS ele só autoriza débito quando você prova que você teve uma atividade daquele período que você não pagou. E muitas vezes não é compensável, ainda mais depois da reforma da emenda de 2019. Então, muito cuidado em fazer solicitação de débito. O INSS às vezes vai autorizar seu débito e não vai servir de nada. Então, muito cuidado. Estou encostado há 8 anos, estou recebendo auxílio acidente e peguei a Covid em 2021 e quase morri. Estou fazendo tratamento ainda e eu quero saber se eu já consigo me aposentar. De contribuição, eu já tenho 20 anos. A contribuição, nesse caso, não vai levar em tanto consideração, porque é uma questão de auxílio-doença, né, ou até mesmo aposentadoria por invalidez. Nesse caso, precisa verificar se o fato dele ter pegado Covid e essas sequelas do Covid o impedem ou não de trabalhar, para daí sim fazer algum pedido de aposentadoria ou de auxílio. E para nós finalizarmos aqui nossas perguntas de hoje, tem um problema de tendinite e bursite. Essa pessoa tem direito à aposentadoria? Ela tem uma doença, né? Como a gente volta a dizer, o fato de ter esses problemas, essa doença, não significa que ela está incapaz. Então, tem que ver até que ponto esse problema que ela tem está impedindo essa pessoa de fazer a atividade dela. Se está, precisa de ter todo o documento médico para daí sim fazer prova. Perfeito. Então, você aí de casa que mandou a sua pergunta, mas a doutora não respondeu hoje, calma que a gente vai arquivar todas as perguntas que não foram respondidas e na próxima entrevista a doutora responde tudinho aqui pra gente. Doutora, muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço, Amanda. Um abraço para todo mundo.